Afinal de contas, ser freelancer é para mim? É para você? Então, para a gente responder essa questão, vamos responder a 4 outras questões. Então vamos lá, vamos para a primeira questão. Então a primeira questão é: você pode gerenciar riscos? O que é que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, quando pensam em, por exemplo, em um emprego, elas pensam em estabilidade, elas pensam em uma coisa certa, uma coisa, enfim, garantida. E a gente sabe que, se você parar para pensar, emprego é uma das coisas menos garantidas possíveis. Por quê? Seu futuro está na mão de outra pessoa, e aí não vou nem dizer na maioria das vezes, mas pelo menos 50% a 50%. É que, independente de quanto você produza, quanto você se esforce, muitas vezes, e aí eu não vou ser injusto dizer que é na maioria das vezes, tá? Porque existem empregadores que realmente valorizam seus funcionários, mas em algumas vezes, né, não importa o quanto você produza, o quanto você se esforce, o resultado, pelo menos financeiro, né, ele não é proporcional. Então você tem aquele sentimento de segurança enquanto recebe uma parcela pequena do que você realmente produz, né? Então isso é a definição de emprego, que muita gente fala que é garantido, que é estável, etc. Enfim, cada um tem sua opinião, beleza? O fato é, sendo freelancer, você vai ter a liberdade de tomar conta desse futuro seu. Então, quanto mais você se esforça, quanto mais você produz resultado, maior vai ser o seu retorno, obviamente. Se você não produz, você não vai ter retorno. Se você produz, você vai ter o retorno. Só que esse retorno, por exemplo, em um mês, pode ser muito bom. Pode ser o equivalente a, sei lá, um ano se você fosse empregado em uma empresa. Mas no outro mês pode ser menor. Então você tem que saber fazer esse gerenciamento de risco, que é óbvio, né? E aí por isso que essa é uma das primeiras perguntas, a primeira, na verdade, pergunta que eu te faço. Você tem condições de gerenciar risco? Então, quando você tiver um mês bom, você tem condições de saber quanto realmente você precisa para se manter durante aquele mês e pegar o restante e guardar para algum mês, por exemplo, que não for tão bom? Isso são riscos envolvidos, né, com o fato de você ser um autônomo, um freelancer, ou como é que você queira chamar. E aí, quando eu falo em freelancer, eu já quero deixar claro, eu não estou falando de fazer bico, tá? Estou falando de você se dedicar àquilo como uma profissão. E aí no futuro, obviamente, você vai contratando outras pessoas para te ajudarem e aí transforma aquilo em uma empresa. A diferença basicamente de um freelancer para uma empresa é basicamente porque o freelancer, na maioria dos casos, é só você. Ou você e pessoas contratadas por serviço, por exemplo. Mas eu quero deixar claro que eu não estou falando de fazer bico, beleza? Aí é diferente, e aí não tem futuro. Ou tem um futuro a curtíssimo prazo, obviamente. Então a segunda pergunta é: você está disposto a aprender a negociar e a influenciar? Porque, obviamente, não é só ficar no computador, só digitar código, só criar coisas a vida de um freelancer. Claro que não. Você precisa estar em contato com clientes, você precisa negociar, por exemplo, o preço dos projetos, você precisa influenciar decisões que ele vai tomar. Então isso são habilidades que você precisa adquirir com o tempo, né? Saber quanto você e o seu trabalho vale, saber precificar, por exemplo, serviços. Isso, inclusive, lá no nosso curso tem uma aula de mais de 2 horas só sobre esse assunto, precificação. Que muita gente acha que é só calcular a hora e vai demorar 20 horas para fazer esse projeto. Então, minha hora custa tanto, então o projeto vai ser tanto. E não é bem assim. Então, se você estiver disposto a aprender como negociar, como influenciar pessoas, como influenciar decisões, obviamente, o que não é nada de 7 cabeças e muito menos você nasceu com isso, é uma coisa que se aprende a fazer. Então, se você estiver disposto, legal, ponto para você. A terceira pergunta que você tem que responder para saber se você pode ou se você ser freelancer é para você. E essa é simples, na verdade essa deveria ser uma pergunta que você tem que responder para você saber se você pode ser um ser humano. Que é, você está disposto a sair da zona de conforto? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, muitas pessoas têm medo mesmo, de ficar de frente para uma câmera. Então elas têm medo, enfim, os mais variados medos, né? As mais variadas explicações de por que ela tem medo de ficar na frente da câmera. Mas, eventualmente, por exemplo, você vai precisar fazer uma conferência com o cliente. E isso aí, na verdade, independe de você ser freelancer ou se você for empregado. Muitas empresas, o próprio programador faz conferência com os clientes para explicar detalhes sobre o sistema. Então, você tem que se acostumar com isso. É uma coisa que muitas pessoas têm medo, mas que é uma coisa que você tem que enfrentar, óbvio, né?
E aí eu quero que você olhe pela perspectiva boa. Por quê? Sempre que você sai da zona de conforto, ou seja, você faz alguma coisa que você não está muito confortável em fazer aquilo naquele momento, mas depois que você faz, você se sente bem por ter feito. Então, da próxima vez que você fizer, vai ficar menos difícil. Da próxima vez, menos difícil. E assim se torna algo normal para você. E aí você evolui como ser humano, na verdade. Então, por isso que eu te falei que essa pergunta tem que ser respondida para saber se você vai ser humano, se você pode ser humano ou não. Porque sair da zona de conforto é uma das melhores coisas, porque é onde você realmente cresce. E aí eu não falo só de câmera. Eu falo, por exemplo, de você estar disposto a sair da sua zona de conforto para ligar para clientes, para ir atrás de clientes, para entrar, por exemplo, em uma empresa e oferecer os seus serviços para a pessoa correta, para enviar o seu currículo, e aí se você quiser ser empregado, obviamente, né? Enviar o seu currículo para as empresas corretas, manter o contato com as pessoas corretas, ir para eventos e conversar com pessoas. Isso tudo são coisas que muitas pessoas têm um certo receio de fazer, um certo medo de fazer. Isso é totalmente normal. Por quê? Quando você faz um pouquinho hoje, você vai crescendo um pouquinho. Amanhã você faz mais um pouquinho. E aí vai crescendo. E aos poucos você vai se desenvolvendo. Então, essa é uma pergunta que ela foi feita de propósito. Você está disposto a sair da zona de conforto? Não é você pode sair, é você estar disposto a. Então, se você estiver disposto a, então maravilha. Mesma coisa para a segunda pergunta. Você está disposto a aprender a negociar e influenciar? Então, você tem que estar disposto àquilo. E a quarta e última pergunta para a gente finalizar essas 4 perguntas é: você está disposto, e aí, lembrando, tá? Você está disposto a cuidar do seu próprio corpo, ou melhor, a cuidar de si próprio? Sim, sim, porque você sendo freelancer, você não vai ter mais um chefe para dizer para você que você tem que estar na empresa de 8 horas. Você vai ter que acordar e estar disposto às 8 horas, ou no horário que você quiser, né? Na hora que você quiser trabalhar. Então, esse é um ponto que muitas pessoas que nunca trabalharam nessa modalidade, né, de você tomar conta de si próprio, elas acham que é o mundo perfeito, né? Mas, na verdade, tem os pontos ruins. Você tem que ter controle sobre si próprio. O fato bom é que você tem controle sobre si próprio, mas o ruim é que você tem controle sobre si próprio. Então, você muitas vezes vai acordar e vai dizer: hoje eu não quero trabalhar, hoje eu quero descansar. E aí você vai pagar por isso, obviamente, né? Então, por isso essa pergunta: você está disposto a cuidar do próprio corpo ou a cuidar de si próprio? Saúde, psicológico, produtividade, se manter, né, produtivo. Se você estiver disposto a isso, maravilha. Ou se você estiver disposto a aprender a fazer isso, maravilha. E aí, se você respondeu todas essas 4 perguntas positivamente, beleza. Então, maravilha, freelancer pode ser para você sim. E aí, qual o próximo passo agora? Aprender, primeiro, uma habilidade, né? Aprender como comercializar essa habilidade, e aí você pode arranjar seus clientes e fazer os seus projetos, e tudo sempre cuidando desses 4 aspectos que a gente viu nesse vídeo. Beleza? Então, se você gostou, dá um curtir aqui, comenta o que é que você achou, ou responde essas perguntas nos próprios comentários, que eu vou ler todos os comentários, beleza? Não prometo responder todos, mas prometo ler todos com certeza. E obviamente se inscreva no canal, porque tem vários outros vídeos sobre vários outros assuntos relacionados também. E claro, toda semana eu tô postando vídeos novos para você. Beleza? Então, tchau, tchau. Até mais.